Fala pessoal, vamos começar mais um bate-papo aqui. Hoje vamos falar sobre provedor de internet. Vamos tirar todas as dúvidas sobre provedor de internet, quais são as principais dúvidas, quais são os principais erros que nós identificamos aqui dentro da Organize. E isso pode ser o seu erro também. Então, antes de começar o bate-papo, eu já estou com Clarice aqui, tá? Vou conversar com ela. Mas antes de conversar com Clarice, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Tem um botão aqui embaixo, um botão vermelho, é bem simples. Você clica nele e aí você vai estar inscrito no canal. E sempre que a gente postar um conteúdo novo, e o próprio YouTube vai se encarregar de mandar esse vídeo até você. Beleza? Vamos lá, vamos bater um papo aqui. Tudo bom, Clarice? Tudo bom, Jairo. Obrigado por ter vindo e aceito o meu convite, tá? E vamos tirar essas dúvidas sobre o provedor de internet, né? Você que está diretamente atendendo os provedores na carteira fiscal. Aí eu vou te fazer algumas perguntas e aí a gente vai tendo esse bate-bola aqui, tá? Na minha visão e na sua visão. Você trata diretamente com ele, principalmente na parte fiscal, que é uma parte muito importante, né? Eu já te faço logo uma pergunta. Quais são as principais dúvidas que chegam até você de um provedor da internet? Quanto eu tenho que pagar de imposto? Nossa, essa aí realmente é uma dúvida. Isso aí, uma vez eu palestrei para um grupo de provedores e fiz essa mesma pergunta. Tá, mas eu devo pagar quanto de imposto? Quanto é que eu devo declarar? Quanto nota fiscal eu devo emitir? Isso aí tá tudo dentro do faturamento, né? Quanto declarar de faturamento. Aí eu vou tentar te responder aí, como eu respondi lá na palestra. Não existe um número mágico da gente fazer. Quanto eu vou declarar? De acordo com as normas da Receita Federal, do governo do estado, do município e da própria Anatel, você precisa declarar tudo. Então, tudo que você faturar, dentro do seu provedor, for de receita, você tem uma contrapartida de uma nota fiscal. Então, tudo que entra de receita para a tua empresa, porque assim, os provedores de internet têm que entender que eles são uma empresa. Tá? Eles não são simplesmente um cara que fornece internet. Tá? A principal dificuldade, eles entenderem que são empresa e a responsabilidade de que eles estão prestando um serviço e que aquilo ali, querendo ou não, vai gerar um bem para a sociedade, mas ele também vai ter que contribuir aquilo ali com imposto. A maioria dos clientes que chega pra gente, ou ele abre uma empresa, ou ele era MEI e se transforma no ME. Então, no MEI, ele é acostumado. Se ele faturar 1.000 ou R$ 500, ele vai pagar aquela contribuiçãozinha ali, mas no ME tem a diferença. Então, Isso. o que é que eu aconselho? Tá entrando agora, adquirir o sistema, vai começar a emitir nota. Então, vamos fazer o seguinte, já para você não se assustar de início. Vamos começar, tem 100 clientes, vamos começar a emitir nota de 50%. Aí, mês que vem, eu emito nota de 60% dos meus clientes. E vai aumentando gradativamente. Até porque a maioria desses tem funcionário e não quer declarar imposto. Então, não justifica a minha folha sem eu declarar imposto nenhum. Aí, eu sempre digo isso, né? Vamos balancear isso aí pra ficar justo, né? Não quer pagar muito, mas também não declara pelo menos o mínimo. Entendi. Vamos deixar bem claro essa questão aí. É uma questão bem delicada, né? Porque, assim, eu entendo também que alguns provedores têm dificuldade de saber até mesmo quanto fatura. Ele tem essa dificuldade, saber quanto fatura, quanto de cliente tem. E essa sua colocação para ele é muito boa porque assim, ele torna de uma forma gradativa, ele consegue chegar aos 100% de faturamento, que é o obrigado por lei. Isso. Então é obrigatório por lei que tudo que ele fatura emite nota fiscal. De forma alguma, lógico, eu entendo, eu te conheço, a gente não vai ensinar ninguém a sonegar impostos. Isso. Né? Isso a gente não vai. Mas se chega uma pessoa que diz, olha, eu não sei nem quanto é que eu faturo. Beleza. Que a maioria sim. Dos pequenos, infelizmente, ainda é assim. Então, se o cara chegar aqui e não sabe nem quanto fatura, a gente pode fazer isso que você está fazendo mesmo. Vamos pegar para as tuas despesas. Quanto é que tu paga de folha de pagamento? Quanto é que você paga de energia elétrica? Quanto é que você paga de aluguel? Quanto você paga de fornecedor? Então, baseado nessas informações, a gente tem noção de quanto ele fatura, né? Isso. O faturamento dele não pode ser abaixo das despesas. Até entendo que 1 mês, 2, 3 meses o cara consiga trabalhar no prejuízo. Mas mais do que isso, a empresa dele vai falir. Não tem, ela vai quebrar. Vai ter que fechar as portas. Ninguém consegue trabalhar
no prejuízo sempre. Então tem essa questão toda aí. Mas assim, tá correto, tá? A gente pode sim trabalhar de forma gradativa para que ele se regularize. O que a gente não pode permitir é que um provedor ele permaneça no erro. Isso. É isso que eu sempre falo com os provedores de internet quando vem contratar o serviço da Organiza. Olha, você está vindo para cá, você está vindo para se regularizar. Você está vindo para trabalhar correto. Se para trabalhar de todo jeito, não contrata nem contador. Mas se quer se regularizar, aqui está no lugar certo. A gente vai te direcionar para isso. Agora a gente precisa que você entenda o nosso posicionamento e se coloque nesse perfil. Isso. E a grande dificuldade também é que eles ficam assim, mas pra que eu vou pagar esse imposto? O governo não me oferece nada. Um grande exemplo agora, eu tive um cliente, que ele nem é daqui, é de Buenos Aires. E ele pegou uma parceria com uma empresa grande e a empresa pediu o faturamento dele. E ele fazia mais ou menos uns 3 meses que não declarava nada. Não queria declarar. Aí eu disse, bom, a gente pode fazer um faturamento fictício, mas se ela pedir sua declaração mensal o PG10, vai ver que é mentira. Ele é mesmo, eu disse é. Então ele mudou, né? Ele agora declara todos os clientes dele, tanto na declaração da Anatel como na PG10, e a empresa está crescendo. Então ele tomou essa consciência para ele que ele precisava disso, Sim. até para gerar crédito no mercado. Quando ele for pegar um empréstimo, ele for fazer uma parceria com uma empresa grande, que no interior, aqui não muito, eu não vejo muitos provedores daqui, mas esses provedores que são assim, Triunfo, que a gente tem, São Bento do Una, eles fazem muita prestação de serviço para empresa grande que fica nesses interiores. Então, essas empresas, elas requisitam PG10, tudo certinho. Então, se o provedor ele não tem esses critérios, ele perde o contrato. Então, os provedores agora, eles estão querendo se ter movimento e fazer tudo certinho para conseguir esses contratos. Bom, muito bom. Quando você fala assim, não, a gente monta o faturamento dele. A gente sabe, mas o provedor, ele, como eu falei, ele não sabe exatamente quanto fatura, mas ele tem noção de quanto entra no banco ele por mês. Aí a gente faz porque nem essa tudo declaração. que entra tudo é faturamento, tá entrando na conta do faturamento, mas nem tudo é lucro. Sim. Aí ele sabe quanto é que entra, mas às vezes ele confunde. Eu só tenho que declarar só o que é lucro. Tipo, ele tira folha, tira fornecedor, aí ele só quer declarar o que sobra aquele pouquinho. Mas, no geral, a gente tem que declarar tudo. Tudo. Um dos critérios que está no Simples Nacional é exatamente essa forma de apuração, né? O Simples Nacional, ele pega pela entrada. Então, tudo que entra de forma de receita é base de cálculo para pagamento do imposto. A base de cálculo é tudo que entra. Quando ele faz essa questão, a gente está falando de lucro real, que é outra forma de tributação que não é a realidade dos provedores que a gente atende. Em sua grande maioria, ou sua totalidade, é tudo simples, 98% né? da gente. É Simples Nacional. São os pequenos provedores, né? Que a gente tem ajudado, os pequenos e médios provedores. Então, é verdade, eles não querem pagar imposto porque não vê contrapartida. Eu até entendo isso, até me coloco no lugar deles. Realmente a gente não tem nenhuma contrapartida do governo, nem do estado, nem do governo federal, nem muito menos do município, mas é o que está na lei. Então o jogo é esse. É tipo aquele ditado que diz, né? Se não sabe brincar, não desce pro play. Então se você quer ser empreendedor, se você quer investir no negócio, quer ter uma empresa, você vai ter que pagar imposto. Não tem outra saída. Não tem outra fórmula mágica. Então, se quer brincar, se quer vir pro play brincar, tem que cumprir, tem que trabalhar em cima das regras. Então, a regra é essa. E uma coisa bem interessante que você falou aí, a questão de crédito. Eu estava até conversando com o Igor, que ele é provedor de internet, a gente falou sobre isso, o vídeo vai ao ar esses dias. A gente falou sobre essa questão de crédito. O provedor, ele pode ter acesso a crédito. Existem várias linhas de crédito voltadas para a tecnologia. E dentro da tecnologia estão os provedores de internet. Então, eles podem ter acesso a crédito. Mas por que só pega crédito as grandes operadoras? Tipo a Brisanet, a Detel, as operadoras maiores que conseguiram sobressair e conseguiram crédito. Eles conseguem crédito com carência, créditos altos com carência e com taxa de juros reduzida. Mas por que eles conseguem isso e o pequeno não consegue? Falta documento.
O pequeno não tem um faturamento declarado, que eu digo é no PGDAS, a declaração que a gente faz para a Receita Federal, ele não tem faturamento ali. Ele não tem uma provisão de faturamento, porque para você provisionar um faturamento, você precisa de acontecimento passado. Então, se não aconteceu nada no passado, o futuro não vai acontecer nada para ele. Verdade. Então, ele não tem isso. E ele não tem controle de imobilizado. Ou seja, ele compra equipamentos. E aí a gente vai falar a verdade. O que acontece? Ele compra equipamento sem nota, porque é mais barato. Às vezes compra no CPF dele, que é pessoa física. Compra no CPF dele. E às vezes compra sem nota, né? Não, é mais barato. Comprei usado. Comprei sem nota. Cara, se você tem uma empresa e não tem nota fiscal dos equipamentos, você não tem equipamentos. Isso. Então, como é que eu vou te dar crédito? Aí eu vou me colocar no lugar do banco. Como é que eu vou te dar crédito se você não tem faturamento? Você não tem patrimônio? Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você não tem nada. Então, o risco do banco é muito alto. Não tem como dar uma garantia pro banco. É muito alto o risco. Então, se o risco do banco é alto, o banco não vai dar dinheiro para você. Então, vem outra empresa que tem tudo. Olha, eu faturei X. Tá aqui meus faturamentos. Tá aqui os impostos que eu paguei. Se você me emprestar esse dinheiro, a minha provisão é faturar o dobro disso, que eu já tenho um plano de negócio feito. E como garantia, eu tenho esse patrimônio e tenho essa carteira de cliente aqui. Cara, o cara tem tudo. Então, o banco ele quer emprestar dinheiro, porque o banco vive disso. O banco vive de emprestar dinheiro. Então, ele quer emprestar dinheiro, mas ele também quer um risco menor. Qual o risco maior? O cara que não tem nada, que nunca faturou nada, mas quer dinheiro. Ou um cara que declara tudo certinho e mostra com A mais B, porque número não mente. Então, os números dele falam que ele sim tem faturamento. O outro pode até faturar mais. Ser mais organizado, mas pela crença que pagar imposto é ruim, ele deixa de fazer. Exatamente. Isso é um problema. E outra coisa também, quando eles vêm pedir orientação para emitir nota, a nota fiscal do provedor ela é diferente, né? Sim. Ela não é nota fiscal eletrônica. Então, a gente não tem acesso. Só tem acesso às notas que eles compram, que a gente pega lá na Cefaz. Isso. Então, eles perguntam mesmo, muito, o que eu vou colocar na nota? Eu vou emitir nota de quê? Vou emitir nota do link dedicado? Aí esse link dedicado é o quê? Me explique agora. Vamos lá. Isso é um termo bem, bem técnico, né? Eu também não sou a pessoa ideal para falar termo técnico, mas link dedicado eu conheço. O que é o link dedicado? Normalmente o provedor, quando ele nasce, ele faz um link compartilhado. Não sei se pode chamar de compartilhado, é outro nomezinho que dá, mas vamos falar de compartilhado. Por exemplo, eu tenho a Velox na minha casa. Eu tenho a Velox na minha casa, que é a internet que vem para mim. E aí eu pego essa internet e passo para você. Eu compartilho essa internet com você. Beleza, quando eu faço isso, eu tenho um link que é compartilhado com você. Os provedores de internet, eles compram esse link. Ou seja, é um link exclusivo para ele. Então, por exemplo, se ele comprou um link de 200 MB, então vai chegar para ele 200 MB e ele vai pagar por esses 200 MB. Então, o link dedicado é isso, é um link dedicado àquele provedor. Então, a velocidade está dedicada para ele, não tem nada compartilhado. Aqui na Organize tem um provedor de internet, né, que a líder está instalada aqui. E ela dá link dedicado para alguns provedores aqui da região, menores. Então, o que é que acontece? Sai um cabo daqui da OLT da gente, eu não sei se o termo se realmente é da OLT, porque como eu falei, são uns termos bem técnicos. Mas sai daqui um link e vai direto para o provedor. Quando é por cliente, não faz isso. Ela vai daqui, ela vai para uma caixa, que a gente chama caixa de atendimento, a CTO, uma caixa de atendimento. O link vai para a caixa de atendimento. Dentro dessa caixa, a gente consegue atender 8, 16 ou 24 clientes dentro dessa caixa. Então, não é um link dedicado, é um link que vai para essa caixa e dessa caixa ele vai compartilhado. Então, o link dedicado é que vai direto para o cliente. Então, eles compram esse link. Então, quando ele fala assim, eu devo emitir nota fiscal do link compartilhado, a resposta é não. Você deve emitir nota fiscal dos seus clientes que você atende. Tá? Aí eu entendo que o seu faturamento precisa cobrir o que você paga de link. Isso aí, beleza. Eu concordo com isso. Mas não emitir nota fiscal do link compartilhado, a não ser que ele venda link. Não, a gente tem alguns clientes que vendem link. Só faz isso. Não tem aquele
eu digo que é o cliente pessoa física, né? Ele não Ah, tem. entendi. Igor, por exemplo, ele é um desses clientes. Entendi. Ele vende, né, o link. Ele precisa emitir nota fiscal. Isso. Ele emite. Ele emite. Pronto. Beleza, ele precisa emitir nota fiscal desse link. E também dos clientes que ele atende. Se ele atender cliente pessoa física. Como nesse caso não atende, ele vai emitir das pessoas jurídicas que ele atende. E aí ele vai emitir nota fiscal modelo 21, tudo certinho. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Outra questão também que a gente sempre levanta é a fibra, né? Uhum. A gente tem cliente de fibra, a gente tem cliente de rádio e tem... Eu acho que tem outro nome, termo técnico. Acho que é o TP, Isso, cabo TP. Isso. E agora teve uma mudança na declaração da Anatel, antes era CIS, agora é a DIC, e você tem que colocar qual é o tipo de tecnologia que você usa. Sim. E o tipo do meio. Aí a maioria é fibra, e quando é fibra é FTHP, se eu não me engano. E aí também descobri que tem a rádio, que é pelo Wi-Fi, e tem outros também. Então, tem cliente que ele tem essa dificuldade. O provedor identifica assim, o provedor, ele é aquele cara que sabe fazer o dinheiro, mas ele não sabe administrar o dinheiro que entra para ele. Sim. E às vezes essas questões técnicas, eles não conseguem fazer. Então, com essa nova mudança da Anatel, eu senti dificuldade deles passarem até isso para mim. Eu perguntava, mas o senhor atende pessoa física ou pessoa jurídica? Ele, eu tenho que ver aqui se eu atendo mais física ou jurídica. Tipo, eu não tenho esse controle. E ele sabe como é que a internet vai tudinho, mas ele não tem esse controle de... Eu tenho tantos clientes X que têm esse acesso, nessa tipo de tecnologia, mas eu não tenho o controle disso aqui. E às vezes tem cliente que usa até mais de uma tecnologia. Sim. Quando eu fui abrir a declaração, eu vi que tem cliente que usa mais de uma tecnologia. Até porque a fibra é mais cara, né? Sim. Para investimento. Isso. Então, também tem a questão do imposto de fronteira, que compram muito de fora e às vezes quando a gente chega na substituição tributária e na diferença de alíquota não vale a pena. Entendi. O imposto é muito alto e eles têm essa dificuldade de aceitar que tem que pagar aquele imposto, porque é imposto de fronteira, que é uma diferença de alíquota. E às vezes essa diferença de alíquota, a substituição, eu não consigo colocar lá no final, para repassar para o meu cliente final. Sim. Aí é que está a dificuldade. O que é que a gente pode aconselhar eles para diminuir esse imposto de fronteira? Sim, beleza. Vamos falar primeiro da DIC, a questão da DIC, né? Essa questão da tecnologia é porque, assim, eu entendo, eu sempre passo para os provedores, vocês precisam ter um sistema de controle do provedor da internet. Isso. Tá? Sistema de gestão do provedor da internet. Alguns não têm. Em sua maioria, né? Dos pequenos não tem, né? A maioria dos pequenos não tem. E precisam ter. Tem sistema aí que é gratuito. Eu peguei um cliente que fazia controle de planilha de Excel. Então, tem sistema aí que é gratuito. Tem o ReceitaNet, que é um deles. Não estou indicando, não tenho nenhuma parceria com eles ainda. Mas a gente está conversando com eles. E é um sistema gratuito que pode ser usado. Então, é uma forma de controle. E essas informações técnicas, quantidade de pessoa física, quantidade de pessoa jurídica, velocidade vendida, região atendida, todas essas informações precisam estar dentro de um sistema. Eu até entendo que para ele seja difícil. Quando tem 2, 3, 4, 10 clientes, beleza. Mas um cara que tem 100, 200 clientes, a rotatividade dele é muito grande. Entra e sai cliente todos os dias. Sai um hoje, entra 2 amanhã, sai 3 depois de amanhã, entra 4. Então a rotatividade dele é muito grande. Até para ele conseguir controlar tudo isso numa planilha de Excel é complicado. Porque normalmente o pequeno provedor é um cara que instala, é o cara que cobra. Isso. E é o cara que vende. A gente tem um cliente que ele só fala comigo de noite. Aí, teve uma vez que ele falou comigo, era às 7h30. Ele, Clarice, desculpa estar te incomodando, é porque eu passei o dia instalando, fazendo instalação. Aí eu, não, tudo bem, eu entendo. Aí ele disse, isso aí eu faço tudo. Precisando de manutenção, eu que faço. Instalação, eu que faço. E quem cuidava da parte financeira também era ele. Então, aí
eles precisam pelo menos de um apoio de um sistema. Porque eles precisam passar esse arquivo para a gente. Isso, aí. Para a gente tratar esse arquivo. A gente não pode criar o arquivo. A ideia nossa não é criar arquivo para ninguém. A gente trata o arquivo. Então o arquivo vem para a gente. Desse arquivo a gente passa para a Anatel a informação, passa para a Isso. Receita a informação de faturamento. E aí ele vai pagar o imposto dele e a Anatel tem as informações dele. O que a gente não, o que a gente tem que, aí é bom tocar nesse ponto, é que alguns provedores também confundem o apoio só de contabilidade. Vou contar a contabilidade, os caras vão fazer tudo. Não. A função do provedor continua. Ele continua emitindo nota fiscal, ele continua gerenciando. Eu digo sempre, se o senhor não consegue, então o senhor tem que estudar uma maneira, colocar pelo menos um assistente administrativo. É. Uma pessoa que possa lhe auxiliar nisso aí, de emitir as notas, até porque o sistema que eles, a maioria do sistema que eu vejo que eles usam, quando a pessoa paga o boleto, já dá baixa automaticamente aqui no sistema deles. Então, a nota só é gerada depois que o cliente paga o boleto. Então, se ele tiver um sistema que faz isso, no final do mês é só ele clicar lá um botãozinho no sistema, vai gerar o arquivo e vai mandar para mim. Aí eu digo, se o senhor não consegue fazer isso, esse controle, não tem um sistema para lhe dar esse suporte, então o senhor vai precisar botar uma pessoa para ela conseguir dar esse suporte. Porque realmente a gente aqui da contabilidade pode lhe orientar, mas fazer não tem como. A gente fazer emissão de nota de modelo 21 não tem como, porque só até são questões técnicas que precisa, que só eles mesmos podem fornecer. É. Então, assim, procurar um sistema gratuito, um sistema mais barato. E aí, na medida que a necessidade dele for aumentando, ele vai testando o sistema. Porque você indicar um sistema é um pouquinho complicado, porque o sistema vem muito de gosto. Tá? Eu gosto desse sistema, eu gosto daquele sistema, eu gosto do suporte desse, eu gosto do layout daquele. Então é muito de gosto. Tem gente que não gosta do sistema, mas tem gente que adora vários sistemas. Então, assim, testa um sistema, olha se o sistema é legal. Tá? A gente vai tentar estreitar a conversa com alguns sistemas. Tem um sistema que a maioria usa. Não posso falar o nome não, né? Pode. É o MK Out. Porém, o MK Out que eu vejo muitos provedores reclamando é o suporte que ele não tem. O suporte dele é um fórum e você vai lá, coloca a sua dúvida. Quem souber primeiro vai colocando lá as respostas. Já eu tenho o SGP, que o suporte é 100%, você liga, manda e-mail, eles respondem. Já fizeram até a nova implantação sobre o DISC, dentro do sistema mesmo você gera o DISC. Já é MK Out, não. Os clientes que são MK Out estão criando um arquivo DISC manualmente. Aí daí você já vê. Tem a questão financeira também. O preço do SGP, se eu não me engano, é quase 2 vezes mais do que o preço do MK Out. Então, para quem está começando, sempre vai no mais barato. Mas às vezes o mais barato não vale a pena, né? O barato que sai caro. Verdade. Porque tem que entender o seguinte, a Anatel, ela precisa dessas informações. A DIS é uma das informações muito importantes para a Anatel. Para o Ministério da Economia, da Tecnologia como um todo. Porque é baseado nessas informações que a gente diz, olha, tecnologia está sendo usada, quantos clientes atendidos e região. Basicamente por aí, começa por aí. O governo federal, o Ministério da Tecnologia, ele vai conseguir entender qual a região está sem internet. É baseado nessas informações que a gente passa para eles, a gente vai dizer que naquele interior não tem acesso à tecnologia de internet. Ou a tecnologia que está lá é muito precária. Quantas pessoas estão sendo atendidas? Quanto no Brasil ainda falta acesso à informação através da internet? Então é baseado com essas informações. Então, para a Anatel ou para o Ministério da Tecnologia, isso é muito importante que o pessoal passe esses dados. Por isso que existem multas e punições para quem não fornece esses dados, entendeu? Então, a gente tem que cada vez mais tentar criar um meio que os pequenos provedores eles raciocinem como empresa e dizem, olha, a minha atividade é extremamente importante, as informações que eu passo são importantes e eu preciso passar essa informação. Vamos pensar nem em multa agora, vamos pensar na obrigação e na importância dessas informações. E aí você falou também sobre o ICMS fronteira, compra fora do estado. Isso aí sempre foi uma dor no calo das empresas, né? E com o provedor de internet não é diferente. O que acontece? O vendedor, quando ele faz a venda,
naquela mercadoria, ele não informa isso. Que existe a mais de valor adicionado, existe um MVA naquela mercadoria. Se tiver no provedor atividade de comércio, isso onera muito mais ainda. Então, o vendedor ele não vai falar essas informações pro cara. Então, o cara, poxa, vamos dar um exemplo, tá? Um equipamento aqui no estado de Pernambuco, ele custa R$ 200. Se eu comprar fora, ele custa 150. Opa, tô fazendo um bom negócio. O princípio é isso. Só que existe a margem de valor adicionada, que o governo diz quanto você vai vender, e aplicado nessa margem de valor adicionado, eu tenho até um vídeo falando sobre ICMS fronteira para provedor de internet. Se você procurar aí, você vai encontrar esse vídeo. Então ele não contabiliza esse valor de imposto fronteira. Quando esse 150 vem, normalmente vem do sul, né, vem lá de São Paulo ou de Minas, quando essa mercadoria vem, que é adicionado esse ICMS, aquilo que era 150 passa a ser 250. Isso. E aí fica mais caro até que a compra interna. Então, Jário, o que é que tem que ser feito? Tem que ser analisado, tá? Perguntar ao vendedor primeiro se existe. Por que perguntar? Porque pode sim ter equipamento que não tem MVA, não tem substituição tributária e não tem ICMS fronteira. E, por exemplo, Paraíba, ICMS interno é a mesma coisa. 18% lá e aqui. Então já diminui também. Diminui também. Quando a mercadoria é importada, aí que vem alto mesmo, porque ICMS mercadoria importada ela é 4%, incentivo fiscal. Ela é 4%. Como aqui é 18%, aí paga diferencial de 14%. Então, se torna muito alto. Agora nós temos, por exemplo, equipamentos de informática. Não, porque alguns dizem, não, mas eu comprei um computador e não teve ICMS. Por quê? Equipamento de informática aqui no estado de Pernambuco é 7%. Então, se ele vem com 7, aqui já é 7, ele zera a alíquota. Beleza, não teve mais que se falar em diferencial. E às vezes a Cefaz até cobra. Cobra, né? Aí a gente vai lá, faz a contestação. Sim. E libera. Pronto, o que você falou é bem importante. A Cefaz, Secretaria da Fazenda, ela vai cobrar porque é um robô cobrando. Isso. Então ela passa lá e o robô vai e cobra. Aí a função nossa é analisar se realmente aquelas cobranças estão corretas e fazer o que você acabou de dizer que é feito, que são as contestações quando vem um valor desigual daquele que a gente acredita. Mas a compra fora do estado sempre vai ser um problema. Existe a guerra fiscal entre os estados, né? Cada um tem até um projeto de lei para acabar com essa guerra fiscal. E também tem a questão da mercadoria de uso e consumo, né? Sim. Que o cliente diz, não, isso é uso e consumo. Acho que, eu não sei se você lembra, teve um cliente que ele comprou, acho que foi 30 mil metros, ou foi 30 mil... Eu não lembro que foi alguma coisa, acho que foi fibra óptica, se eu não me engano. E ele disse assim, não, mas isso aí é uso e consumo. Aí eu tava assim do outro lado do telefone, eu disse, oi, o senhor comprou essa conta todinha pra uso e consumo, você tem certeza que eu posso contestar isso na Cefaz? Aí ele, não, é porque tá muito alto esse imposto. Existe a diferença muito grande entre uso e consumo e ativo imobilizado. Quando eu digo assim, ó, é para uso e consumo, eu entendo que eu vou consumir aquele produto. Quando eu compro para colocar na minha malha de rede, eu estou comprando para ativo imobilizado, que se torna um ativo meu. Os cálculos são diferentes de impostos. Para revenda é mais outro cálculo. Então nós temos pelo menos 3 cálculos 3 aí. tipos, né? Temos 3 cálculos. Se ele for revender a fibra, aí que é outra história. Se ele for consumir realmente, ou seja, ele vai colocar dentro do prédio dele, alguma coisa desse tipo, é outro valor. E usar como ativo já é outra forma de tributação. Então tem que ter muito cuidado com esses cálculos. Então, os clientes. E assim, eu até entendo a dificuldade de entender. Às vezes até pra gente que trabalha, vê todo dia, bem dizer, a gente fica, poxa, tá alto esse valor. Vou olhar isso aqui direitinho. Aí a gente vai lá, pega a memória de cálculo da Cefaz e vê se realmente tá batendo. Porque às vezes chega a ser um absurdo. É verdade, é verdade. Tem imposto que é 80% do valor da mercadoria. E nós temos milhares de mercadorias. Né? Somente matéria de construção, por exemplo, é um exemplo muito forte. Loja de material de construção. Que ali tem uma infinidade de produtos. Milhares de produtos. E para você ter uma ideia, os impostos são diferentes. Uma vez eu vi parafuso com rosca, não sei o que. É uma forma de cálculo.
Parafuso com cabeça chata e rosca É é outra outra forma. forma. Encontrar a forma de tributação. Então, realmente é um trabalho bem complexo, mas tem que ser feito. Porque no final, e aí quando você fala assim, não, mas a gente falou um pouquinho de lucro. E eu vejo muito provedor aí com o ticket médio dele lá embaixo. O cara vende na internet por R$29,90. A gente tem um bem próximo aqui da gente. Não é cliente nosso, mas tem. Eu vejo R$29,90 a placa do cara. E aí a gente fala sobre tudo isso. Sobre emissão nota fiscal, registro de funcionário, que é os impostos de funcionário, pagamento de impostos fronteira, compra fora do estado. E o cara continua vendendo na internet super barata. E aí como é que ele consegue fechar isso? Alguma coisa não tá certa. Alguma coisa não bate. Alguma coisa não bate, né? Então tem que ter muito cuidado também, até quando você vai para a internet, quando ele vai criar o preço de venda dele. Quanto é que eu vou vender a minha internet, o meu serviço de internet? Porque ele precisa saber tudo isso. Ele tem funcionário na rua, ele tem carro, ele tem combustível, ele tem manutenção, ele tem impostos, ele tem encargos, ele tem um monte de coisa atrelada ao serviço dele. Então é muito importante ver isso. Tem outra questão também que está gerando dúvida. Instalação é um serviço. Serviço de instalação. Aí eu emito uma nota de serviço. Lá na Sim. prefeitura, normal. Certo. E eu, depois, aquela mensalidade daquele cliente, eu vou emitir nota fiscal modelo 21 mensal. Certo. Porém, o cliente disse assim para mim, e aquele cabo que eu vou usar na instalação dele, depois para mim não vai me servir. Eu vou ter que emitir nota desse cabo, porque eu tive um custo. Aí eu disse assim, veja, se fosse o roteador, a gente faz a nota de comodado, né? Comodado. Porém, o cabo, você vai colocar esse custo aí atrelado ou na mensalidade ou na instalação. Porque emitir uma nota só para esse cabo que vai usar nessa residência, no caso era uma residência, depois não vai ter serventia, não tem como emitir uma nota só disso aqui. Você acha que eu vou emitir uma nota de como? Não pode ser venda nem revenda. Esse custo aí desse cabo você vai ter que distribuir na mensalidade ou na instalação. Sim. Aí ele, mas eu queria uma nota. Aí eu disse, não tem como eu emitir uma nota só desse cabo. Bem colocado. Na prestação de serviço, existe algo chamado de serviço com material aplicado. Você pode colocar até isso no textozinho lá da nota fiscal de serviço. Isso acontecia muito e acontece muito na construção civil. O cara, quando vai prestar um serviço em construção civil, olha, eu quero construir, sei lá, essa sala aqui. Beleza, o cara me cobra 10 mil para construir essa sala. 20 mil. 20 mil para construir essa sala. Beleza. Eu pago 20 mil pelo serviço de construção. Ele compra a mercadoria, que são tijolo, cimento, areia, argamassa. Compra o material e me entrega pronto e me entrega a nota fiscal de serviço, porque eu contratei o serviço de construção. Só que para ele houve material aplicado. Então ele pode colocar esse material aplicado dentro do serviço. E lá na nota fiscal, ele consegue baixar em 30% a base de cálculo dele. Por quê? Porque ele não pode ter lucro com o material. No caso desse cliente aí. Ele não pode, por exemplo, eu comprei esse cabo por R$20, vou vender por 30. Não, isso aí não pode. Você não pode ter lucro com o material. O seu lucro é só no serviço. E aí você consegue reduzir sua base de cálculo em 30% aplicando o material. Não sei se ficou muito claro. Mas é basicamente o seguinte. Olha, serviço de instalação, beleza. Só que eu vou aplicar material. Vou aplicar conector, vou aplicar cabo. Beleza. Então eu presto o serviço, sei lá, vamos dizer que ele cobre, sei lá, R$200 pela instalação. Eu vou cobrar o serviço e vou dizer na nota fiscal, no corpo da nota, que eu apliquei o material. O bom mesmo, o ideal não vou dizer nem o bom mesmo, o correto que está na lei, a lei diz o seguinte, para você colocar as notas fiscais que comprovem o material aplicado. Isso. Então, no histórico daquele cliente vai ter a nota fiscal dele, a segunda via comigo, e vai ter o material que eu apliquei naquele serviço, a cópia das notas também. E se bater uma fiscalização, eu consigo mostrar. Beleza? Acerca do roteador que você falou, roteador NU, esses equipamentos, normalmente, ele entra em comodato. Se houver a revenda,
Aí a gente emite a nota modelo 55. Isso A aí. maioria, É. quando faz 1 ano e meio, né? 1 ano e meio que eu tô aí com os provedores, né? Então, quando eu comecei, a maioria era como tato. Mas eu acho que eles viram nisso aí uma fonte de renda também. E agora a maioria tá revendendo. Eles compram num valor menor, né? E revendem, ganha um pouquinho, mas ganha. É. E o cliente fica com a É porque mercadoria. existe a complexidade de voltar esse equipamento, né? Também não acho que também não vale tanta pena, porque o roteador, eu creio que seja como o celular. Ele, Tecnologia a muda. tecnologia muda. Verdade. Eu digo isso porque eu sou cliente de provedor. E Eu também. na minha casa, é o primeiro andar. Em cima mora eu, e embaixo mora minha mãe, e em cima mora meu irmão. E o meu roteador é um modelo, do meu irmão é outro. É a mesma velocidade, a minha dele. Mas a internet dele pega melhor do que a minha. É nosso cliente lá que te atende, não. É PGF Telecom lá. PGF, Domínio Paulo. e Bura. PGF Telecom. Paulo. Eu conheço a PGS, é de Paulo. Ele esteve aqui já várias vezes. Realmente a gente não atende. Ainda não. Ainda não, quando eu comecei a trabalhar, aí quando eu comecei a trabalhar com o provedor, por onde eu passava, e o provedor, meu Deus, será que aquele cliente lá da Organize? A gente atende Aí bastante cliente aqui. a gente hoje tá com a média de 80 provedores, quase chegando a 85. Tem alguns só que não é, né? Uhum. Mas de provedor com KNAI de SCM, uns 85. Vamos ultrapassar esse valor. Falar com o Paulo. Lá, pra vir pra cá. Então existem várias realmente particularidades de um provedor de internet, porque os provedores de internet precisam entender o seguinte: a atividade de provedor de SM, Serviço de Comunicação Multimídia, é totalmente diferente de outra empresa. É. Então, por isso Até você. a Até a tributação, tributação, emissão de nota. a tributação dele é um pouquinho menor do que uma empresa de serviço normal. É, Geralmente, a empresa de serviço começa aí no simples, a primeira faixa é 6%. é, Ele já começa com 5,35%. isso. Talvez a diferença não seja muita, mas no final do ano, para quem pagou os 12 meses de imposto e não passou da primeira faixa ali, a diferença é grande, assim, na economia, né? De Entendi. imposto. Então é isso. Então, quando eu falo que a Organiza, nós somos especialistas em provedor de internet, é porque realmente é um serviço diferente. É algo que a gente está, assim, se especializando a cada dia. É algo que a gente está buscando aprender a cada dia. O universo da telecomunicação é muito amplo. Então, muitas coisas mudam. A gente estava vendo agora há pouco, antes de começar o nosso bate-papo, se o provedor de internet poderia trabalhar no final de semana por causa da pandemia. E aí, num dos incisos do decreto, tá permitido. Mais de um inciso, né? Tem 2 Tem incisos. 2 incisos que permitem. Um falando que precisa de internet para transmissão de cultos, né, Isso. religiosos. E outro fala que a internet é um serviço essencial e poderá funcionar. Mas você vê a complexidade que é essa atividade. Então, é um conselho que eu dou a todos os provedores. Procurem sempre profissionais que entendem da área de telecomunicação. Isso. Tanto para contabilidade, quanto que não seja organiza, que seja outro, mas procure nessa Mas área. que entenda Que do que tá entenda. fazendo. Porque quais são os principais erros que a gente pega aqui, quando vem de fora? O que eu já encontrei muito. Emissão de nota fiscal. O cara emite nota fiscal da prefeitura. Isso. Né? Eu emiti nota fiscal da prefeitura. Tá errado, cara. Você tá pagando impostos a mais, que a alíquota é maior, você acabou de falar. E tá pagando errado ainda. Ainda tá pagando a mais, tá pagando errado. Tá devendo o outro lado. Porque o ICMS não. O serviço de telecomunicação é um serviço de interesse do Estado. Por ser um serviço de interesse do Estado, é um serviço tributado pelo ICMS e não pelo ISS. Então você está pagando a prefeitura e está devendo ao Estado. Que a diferença está justamente aí. De ICMS, o provedor começa pagando 1,36. E se for lá na prefeitura, vai ser 2,01 de ISS. Então a diferença que dá é justamente aí. O ICMS e o ISS. Isso. Aí, às vezes, o cliente, quando chega, ele não quer mudar a forma dele porque é mais prático para ele entrar lá no site da prefeitura e emitir a nota. Ele não vai precisar de um sistema para emitir nota. Verdade.
Mas aí eu sempre digo, mas isso aí você tá pagando mais imposto. Aí a conversa já muda, né? Já muda. Já muda. Já muda. Agora, assim, eu entendo também que é bem mais cômodo a prefeitura, né? Porque a facilidade da emissão da escola de serviço é tranquila. Mas como você falou, beleza, você está pagando mais caro e está pagando errado. O que eu fico mais chateado é isso, cara, tá pagando errado. E a própria Anatel, ela diz que quem tem o KNAI e SCM tem que emitir a nota modelo fiscal 21. É, Até porque quando você manda as informações para a Anatel, tem que bater com a emissão das notas. isso. Aí o cliente não. Ele até manda a informação para a Anatel, mas ele não emite a nota correta. Ele emite a nota de serviço. Então, como é que vai bater? No casa. É, no caso, as informações não batem. E não batendo informação, tá fazendo besteira. Eu digo sempre: são três áreas que se cruzam informação: a Anatel, a Receita, que para quem é simples, é as informações do Simples, e o Estado. Porque o que acontece? A maioria dos provedores, eles recebem pagamento maquineta. Aí eles fazem o seguinte. Eu disse, trabalha com maquineta. Eu já pergunto logo, quando chega. Trabalha com maquineta? Aí ele, não tá no meu CPF. Aí eu, Nossa. não faça isso não, vamos abrir uma conta jurídica. Aí ele, não, eu tenho uma conta jurídica, mas eu não uso. Aí eu disse, vamos botar a maquineta na conta jurídica? Aí ele, mas aí eu vou ter que pagar imposto. Aí eu disse assim, mas o senhor não tá recebendo no cartão? Vou lhe contar o que vai acontecer. No final do ano, a operadora da maquineta, vai mandar um relatório para a Cefaz. Com tudo que o senhor recebeu no cartão. Aí ele, é mesmo? Aí eu disse, é. Vamos regularizar? Aí ele, então vou fazer o seguinte, teve até essa semana, falou pra mim, Clarice, eu troquei. Já tô com a maquineta do CNPJ. Aí eu disse, eita, coisa boa, vamos começar a emitir nota agora. Ela, todo dia tu vê com a novidade, menina. Isso é bem importante você falar nesse assunto aí de maquineta pessoa física. As pessoas esquecem que a maquineta ela tem uma declaração chamada DECRED, que é uma declaração feita pelas operadoras de cartão de crédito e cartão de débito. Master, Visa, PagSeguro, Mercado Pago, Stone, Stone, a JetNet. PicPay, JetNet, pô, todas as operadoras aí de cartão de crédito e débito, elas têm a obrigação de mandar essa Decred. O que é que essa Decred informa, basicamente? Ela informa quanto você recebeu e informa quanto você pagou, quanto o seu cliente pagou. Então, existe cruzamento de informação entre quem paga e quem recebe. Beleza. Quando você recebe em pessoa física, você tem a sensação que não está pagando imposto, que não vai pagar nada. Só que você tem um risco aí de cair na malha fina. Isso. Se você cair na malha fina, aquele imposto que você falou aí de 5,75, né? 5,35. 5,35 do provedor da internet, você como pessoa física vai pagar 27,5%. Se você cair na... Então você percebe aí... Fora a multa. Fora a multa, exatamente. Fora a multa. Tô falando só da alíquota. Ainda tem as multas por cima. Então, aí você já percebe a bobagem que você está fazendo. Aí, beleza. Se eu não cair, não. Se eu não cair, beleza. Graças a Deus, sorte sua. E a Receita Federal tem 5 anos para te cobrar ainda. Então, tudo que acontecer hoje, a gente está em 2021, março de 2021, ela tem até março de 2026 para me cobrar. Então, você tem 5 anos para você ficar rezando todos os dias para não cair na malha fina. É muita reza, não? Muita. Ficar podendo rezar por outras coisas, ficar rezando 5 anos para não cair na malha fina. Então, o mais correto é fazer o que você orienta os clientes. Pega essa bendita maquineta, coloca ela no teu CNPJ e começa a emitir notas fiscais. Acabou. Acabou. Teve um cliente nosso, eu não posso citar o nome dele agora. Não tenho autorização para citar, mas ele vendeu o provedor dele por 9 milhões de reais. Então ele se aposentou. O cara tem menos de... É mais novo que eu, cara. Ele tem uns 30 anos, o cara deve ter. Então ele vendeu o provedor dele por 9 milhões de reais, por uma operadora maior. Beleza, o cara fez isso, o cara... Agora por quê? Como é que ele conseguiu fazer isso? Ele tinha tudo no provedor dele, tudo legalizado, tudo certinho, todas as informações. Então o provedor grande, quando veio conversar com ele, conseguiu ver em números o potencial daquele provedor. E aí ele vendeu por esse preço, de 9 milhões de reais. A contabilidade que a gente chama, né?
a contabilidade regular Isso, proporcionou a ele a valorização do provedor dele. do provedor dele. É porque muitos clientes, eu sempre falo pros caras aqui, velho, quando vem conversar comigo. Você não pode ter teu provedor de estimação. O que é provedor de estimação? É como se você criasse como se fosse um bichinho de estimação. Você não vai vender seu bichinho de estimação, porque tem um cachorro, tem cachorro não. Não, tem não. Mas se você tivesse cachorro, você ia ver. Você não vai vender seu cachorrinho. Né? Eu tenho um cachorro, meu cachorro tá na casa da minha mãe. Não vai vender o cachorrinho. Por quê? Porque você se apega àquilo. Então, alguns clientes se apegam ao provedor. Não pode ser assim. E isso é prejudicial. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você vai cuidar. O lado ruim é que você cuida, mas cuida como se fosse seu. Então, você cuida de todo jeito. Se você cuidar para vender, você cuida já diferente. Então, se eu for vender algo para você, se eu for vender esse celular, eu vou querer que você tenha a visão melhor dele possível. Para poder valorizar o meu celular e eu poder Isso. te vender. Tá? Se for só para mim, beleza, eu deixo arranhar um pouquinho, eu não troco a capa, tá ligado? Eu deixo de qualquer jeito. Então, quando você tem a ideia de venda, você tem um cuidado maior na questão de apresentação. Diz, ó, eu quero vender isso aqui, mas se um investidor vier comprar, ele vai querer saber o seguinte: o que é que o investidor quer? Essa tua empresa vai dar lucro ou dar prejuízo? É basicamente o que ele quer ver. Quando eu vou investir numa empresa, eu pergunto logo isso. Tá, dá lucro ou dá prejuízo? Cadê os números? Cadê o balancete? Cadê o resultado da tua empresa? Cadê o faturamento da tua empresa? Quanto a tua empresa paga de impostos por mês? Essas são as informações principais. Se o cara não tiver nada disso, dificilmente ele consegue receber 9 milhões de reais na venda da empresa dele. Dificilmente, quase impossível. Mas eu tenho esse caso que aconteceu. Até para ele prestar o serviço fica complicado. É. Como você falou, para precificar. Isso. Se eu não sei quanto eu gasto para prestar aquele serviço, não tem como precificar. Tem gente que não sabe nem quantos clientes ele atende. Pra você ver. Eu tô rindo, mas tô preocupada. É bem séria a situação. E a gente está aqui para isso. A gente não tá aqui apenas para criticar os provedores. A gente tá aqui para ensinar. Não, agora tem coisas que fogem da gente, né? Quando eu cheguei aqui na Organize, eu cheguei em metade de 2019, né? E acho que a gente tinha metade dos clientes que a gente tem hoje. Se eu for olhar direitinho, acho que tinha metade. De provedor, né? De provedor. E pouquíssimos emitiam nota. Pouquíssimos. Então, de 2019, eu assumi provedor em novembro de 2019 para agora. A mentalidade dele está mudando. O senso de responsabilidade dele está mudando. E tem muitos que já chegam com essa visão. A gente chega muito provedor por indicação, né? Fulano indicou. E eu sempre uso quem indicou como exemplo. Porque geralmente quem indicou emite nota, faz todo o controle certinho. Então eu sempre digo, para o senhor crescer, o senhor precisa me ajudar. Para eu lhe ajudar, o senhor precisa me ajudar. Então, no final do ano, se o senhor quiser saber suas despesas, seus custos, a gente vai precisar que o senhor emita a nota, que eu faço a importação, a menina do contábil consiga fazer a importação das notas, tudinho. E no final do ano a gente terá seu balanço, aí o senhor vai ver o que é que o senhor tem. Aí ele, eu disse, vamos fazer isso. Aí eu sempre digo, não adianta fazer e não querer também pagar o imposto, para só gerar o débito lá. Vamos fazer consciente. Vamos fazer, vai gerar o débito. Tem muitos que já mudou a mentalidade. Tem cliente que nunca emitiu nota e a partir desse ano começou a emitir. Então, eu creio que a pandemia também ajudou eles a mudar isso. Porque teve o Pronamp e só conseguia Pronamp um valor legal lá, né? De empréstimo com juros reduzidos. Quem tinha um faturamento declarado, né? Declarado e não podia ser um valor tão baixo para conseguir um valor de crédito bom. E, então, isso aí mudou. Então, depois do Pronamp, muitas empresas que não queriam declarar começaram a declarar 80% do que entrava, 90%, e outras até 100%. Então, eles estão mudando a mentalidade, mas é um processo lento. É um processo lento. Essa mentalidade é bem interessante, porque assim, muitos desses provedores, eles não nasceram como empreendedor. Os caras nasceram como... Igor mesmo, ele até contou a história dele aqui, cara, bem interessante.
Ele começou como muitos provedores começam, rateando o valor da internet. Ou seja, se eu comprei a internet é 100, R$60, cara, R$60 pra mim ia ficar pesado. Então eu vou dividir contigo, tu paga 30, eu pago 30. Aí beleza, aí dividiu com o outro. Agora todo mundo aqui, cada um vai pagar 20. Aí depois dividiu com o outro, até a dele ficar de graça. E ele ficou gerenciando aquilo ali. Aí ele começou a crescer, crescer, crescer e virou um provedor da internet. Então, assim, a mentalidade dos caras, como você falasse, mudar a mentalidade. Realmente isso é importante. Ter a mentalidade de empreendedor. Isso. Isso é bem interessante. Empreendedor. E muitos deles, assim, tipo, a gente tem empresa que o cara era funcionário do provedor grande, aí foi demitido. Aí ele sabe a parte técnica, mas ele não sabe a parte por trás de ser técnica. O processo de abrir o Parte burocrática. CNPJ, de abrir o CNPJ, o cadastro da Anatel. Ele sabe que tem que ter, mas ele não sabe o passo a passo, né? Sim. E quando ele chega e a gente explica isso para ele, às vezes assusta. E quando eu digo, vai começar a emitir nota, vai gerar imposto. E às vezes eles não têm o capital de giro para até investir, até começar a tirar alguma coisa e os custos mesmo se pagarem. E a maioria desses pequenos provedores eram ex-funcionários. Então, para a gente mudar a mentalidade de uma pessoa que faça chuva, faça sol, no dia 5 o salário ia estar lá na conta, para um cara que tem que correr atrás todo dia e ele vai ter que pagar, bem dizer assim, para isso, é difícil. É difícil. É difícil. Realmente não é fácil, não, mas é necessário, cara. O cara precisa medir. Já que ele só entende parte técnica, beleza, continua na parte técnica e contrata pessoas responsáveis que você possa confiar para cuidar da parte burocrática. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para dizer o que fazer. Agora a gente precisa da ajuda dele para fazer. Não adianta você pro cara, você precisa abrir um CNPJ com KNAD e SM. Quero não. Ah, beleza. Eu não posso fazer, eu não posso te obrigar a fazer isso. Tem que emitir nota fiscal, não vou emitir não. Beleza, eu não posso te obrigar a emitir. A gente está aqui para orientar. Então, se faz necessário ele mudar realmente a mentalidade, eu tenho essa obrigação a cumprir. A minha obrigação é emitir nota fiscal, a minha obrigação é ter um sistema de gerenciamento, mais simples que seja, mas que traga informação. Quando tem um sistema que não gera automaticamente o arquivo da DICE, para mim é um sistema ultrapassado, não serve. Também acho. Não serve. Essa mudança aí da Anatel, ela veio justamente para isso. Para mudar quem trabalhava sem declarar nada, justamente para fechar, né, as arestas que tinham em aberta. E os sistemas também, né? Eles precisam se estar preparados para as mudanças. Como a gente da contabilidade, todo dia tem uma mudança. Tem uma mudança. Na parte fiscal, na parte pessoal, na parte contábil. E aí a gente precisa ver essa questão dos clientes. Um sistema famoso feito o MKAuth, né? Feito o MKAuth, que não tem essa informação, para mim é um sistema que já está ultrapassado, entendeu? Ou o pessoal do suporte muda e cria essa informação lá dentro, cria um layout diferente, uma atualização diferente, ou eles vão ficar para trás e aí tem que dar vez para outro sistema. Não tem muito que... o meu sistema não faz isso. Troca de sistema. Eu disse isso para uma cliente da Bahia. Aí ela disse, mas Clarice, eu já botei esse sistema porque eu precisava emitir nota. Eu disse, mas às vezes, eu até disse a ela, mas às vezes barato sai caro. Infelizmente, tem que fazer a declaração. Ou a senhora vai fazer manual, gerar o relatório manual, que é uma planilha, ou a senhora vai trocar de sistema. Eu até indiquei um para ela que era o SGP. E aí ela disse assim, eu vou falar com esse sistema novo. Aí eu disse a ela, porque se a senhora tiver tempo, disponibilidade para todo mês gerar a planilha, a senhora continua com o MKAuth. Agora, se a senhora quiser uma coisa bem mais prática, e o SGP também tem a questão financeira, ele também é gestor financeiro, ele é completo, vai ser melhor para a senhora. Aí ela disse, tá bom, eu peguei até passei o número para ela. Aí, quando foi agora, ela disse, eu tava analisando, acho que eu vou trocar de sistema mesmo. Disse, porque facilita seu trabalho, o seu dia a dia, e vai facilitar o meu. Se a senhora só tiver 10 clientes, tá bom. E se a senhora tiver 100? Verdade. Outra coisa, Clarice, é bom a gente tocar no assunto também, na questão de funcionários, né?
Muitos provedores começam, não, é meu sobrinho que trabalha comigo. Isso. É meu primo que trabalha É comigo. meu irmão. É meu irmão. E aí nós temos aí um problema sério. Primeiro, eles trabalham com risco. Então eles sobem impostos, além do risco de altura, de Tem que queda. ter um material Isso, de os EPIs, segurança. E trabalha próximo à rede elétrica também. Então, aí é bom frisar bem esse risco do provedor. Não é só o risco do funcionário sair e colocar na justiça, não. É esse o Mas risco de um acidente também. Isso. A A, vida, né? Isso. O INSS, a Previdência, ela trata muito sério disso. Se eu te contratar como funcionário, não te registrar, ou seja, não cumprir o meu papel, que a minha obrigação é te registrar e pagar os teus encargos para que você fique assegurada pelo INSS, o INSS sai da responsabilidade de arcar com qualquer dano a você. Então, Deus o livre, o cara vai lá, sofre um acidente, cai do poste. Beleza. Fica impossibilitado de andar durante um período ou até inválido mesmo. A lei previdenciária, ela não assume essa responsabilidade de pagamento de aposentadoria por invalidez, seja por que for. Ela não assume, ela transfere essa responsabilidade para o empregador que não cumpriu o seu papel de registro e assegurar o funcionário. E aí o cara pensa o seguinte, tá, mas se eu registrar ele, eu vou ter um custo. Sabe quanto é que é o custo dele? 8%. O INSS e o FGTS. O INSS, na verdade, ele vai reter do funcionário, então quem paga é o funcionário, que ele vai reter do funcionário e vai pagar a guia. A única responsabilidade dele mesmo é os 8% do FGTS. É a única responsabilidade que ele tem ali. Então o cara faz uma economia de 8%, vamos pensar em números, vamos dizer que o cara receba R$2.000, um técnico que sobe e tal. Vamos dizer que ele receba R$2.000. A gente está falando de R$160, não é? R$160. Então ele está economizando R$160 para um risco enorme que ele está tendo. Um risco enorme. E se esse cara sofrer um acidente e vier a óbito, que se ele for arrimo de família, ou se ele sustentar a família dele, a empresa fica na obrigação de sustentar a família do cara. E outra coisa, tem a questão de, no caso, Periculosidade. Tem também? Tem. Existe a periculosidade, não pela altura, porque já foi determinado pelo Superior Tribunal do Trabalho, que a altura ela não dá periculosidade, mas a rede elétrica dá. Então o poste ele está energizado, né? Não está energizado, mas o poste passa uma rede elétrica. Uhum. Então, pela proximidade da rede elétrica, o técnico de telecomunicação ele tem direito à periculosidade. Isso também influencia na aposentadoria dele? Diretamente também nos anos de contribuição, né? Diminui os anos de contribuição. Eu não sei exatamente quantos anos, mas diminui nos anos, né? Diminui. Então, hoje a Organize, junto com a Associação Nacional de Provedores de Internet, que eu faço parte também, a gente conseguiu uma convenção coletiva para os pequenos provedores. Coisas que nunca teve na história da empresa dos provedores de internet. A convenção deles, o Sintel, a convenção deles era baseada na convenção que a TIM usa, que a Vivo usa. Então os benefícios eram lá em cima, salário lá em cima, que são as grandes operadoras. Não tem como um pequeno acompanhar uma Vivo da vida. Não tem. Então foi o que a gente fez. A gente conversou com o sindicato e disse, olha, a Receita Federal ela já entende o pequeno provedor através do Simples Nacional. Então se o cara é pequeno, o cara paga menos impostos. A Anatel já entende o pequeno provedor, que ela diz que o pequeno provedor não precisa nem pagar nem taxa para se credenciar. Isso. E pequenos provedores são simples. E na Anatel tem um fuste. Se a empresa não for simples, ela tem que pagar. Mas se ela for simples, ela é dispensada desse pagamento. Então, eu considero isso aí já um benefício. Já é um benefício. Então, a Receita Federal já beneficia o pequeno, a Anatel já beneficia o pequeno. Nesse trio aí, só quem está fora é o sindicato. O sindicato ficou fora. O sindicato compara o pequeno como o grande. Então, por esse motivo, nós temos uma evasão de provedores credenciados ao Sintel, dos pequenos provedores. Conversei com o doutor Eduardo, advogado do Sintel. Ele entendeu. A gente fez uma reunião com o sindicato patronal, eu representando a associação, ele e mais alguns provedores, e nós conseguimos uma convenção específica para o pequeno. Então, se o cara tem até 20 funcionários, ele vai pagar um valor
De um funcionário até 10 funcionários, ele paga outro valor, tanto de salário como de benefício. Então, tem uma série de coisas. Veículo, que era negociado diretamente com a empresa no valor absurdo dado pelo sindicato. Se o cara for pequeno, o veículo do cara, porque assim, a operadora grande, ela pode pagar um salário por um veículo agregado. O pequeno não. Muitas vezes o pequeno, o carro do cara é um Fiatzinho Uno, tal, É. acabadinho. E ele não pode. Então, até isso, eu posso negociar direto com a empresa. A gente conseguiu. Lógico, o sindicato ele foi bem flexível. Tá? Doutor Eduardo, que é o jurídico do sindicato, junto com a diretoria do sindicato, nos recebeu muito bem, entendeu o nosso pedido, acolheu o pedido e hoje nós temos uma convenção específica para o pequeno. Então, hoje não tem mais desculpa dizer por que eu não registro. Simplesmente porque não quer. É só porque não quer. Porque todos os benefícios que existiam, que eu falo é benefício, são benefícios grandes, né? Que uma Vivo paga, que uma TIM paga. Porque Até o tem teto do milhares de. salário, né, muda. Isso, até o teto. Porque, se um exemplo, se para grande o técnico tinha que ter um salário de 2.500 registrado com esse valor, então no pequeno, vamos dizer que na nova convenção, não sei, estou só supondo aqui, Mas seja 1.500. existe um valor sim diferenciado. Então, o valor do imposto muda e dá mais chance para o provedor de funcionário e ele crescer também, né? Porque ele começa pequeno, mas a ideia é que ele vá Que ele vai crescendo crescer. e ele vai precisar de funcionário. Então, às Isso. vezes, ele até tem um primo, um irmão que trabalha lá, mas não registra. Agora não registra porque não quer, né? Mas não registrava porque o teto de salário era alto. É, Então, o teto de salário alto, consequentemente, também aumenta a questão do imposto. exatamente. Então, assim, existem várias particularidades que a gente pode levar em consideração do pequeno provedor para que ele cresça, né? A Receita Federal ela não tem intenção que você continue Continua pequeno. pagando uma alíquota pequena para sempre. É tipo assim, olha. Aí tem uma coisa interessante para falar também. Ó, quando fala de provedor, a gente meio que se empolga. Vamos falar de postes. Vamos falar da CELP, por exemplo. Sim, eu ia falar isso. Compartilhamento de postes. Aí vamos lá. A gente tem a Receita Federal, que já entende o pequeno. Nós temos a Anatel, que já entende o pequeno. Hoje nós temos o sindicato que entende. Mas não temos a selfie do nosso lado. Aí temos a CELP. A CELP e todas as concessionárias de energia elétrica espalhadas aí. A Coelba, a Energisa e tantas outras aí espalhadas no Brasil. Que não entende o pequeno. E aí eu tenho uma tabela aqui. Deixa eu ver aqui. Hoje em dia, não Fábio. muito mais, mas acho que logo quando começou os provedores, a CELP tirava muito. Chegava tirando os fios. Quer nem saber. Tá aí, vou tirar, não é pra tá e eu vou tirar. Ó, vamos lá. Faixa de quantidade de postes. Isso aqui é dado por uma das concessionárias. Isso aqui é a Energisa. Ela diz o seguinte. É de 0 até 199 postes. Não sei por que 0. Não existe 0 poste. Tem que ser a partir de 1, né? Tem que ser a partir de 1. Você vai pagar R$ 8,81 por ponto. Por poste, né? Por ponto. Ponto de fixação. De 200 a 499, R$ 8,10. Aí de 500 até 1.999, R$ 7,25. De 2.000 a 9.999, R$ 6,09. De 10.000 a infinito, R$ 5,35. Ela trata na tabela uma tabela progressiva inversa. Ela diz o seguinte: se você for pequeno, você vai pagar mais. Se você for grande, você vai pagar menos. Na verdade, ela ganha na quantidade. Ela está ganhando na quantidade. Mas só que essa forma aqui de cobrança, para mim, ela é abusiva. Ela é abusiva, ela é onerosa. Até porque o pequeno, ele não tem a mesma condição do grande de pagamento. Não faz sentido. Não faz sentido. Deveria pelo menos ter uma tabela diferenciada pro pequeno. Pro pequeno. Tá, o cara que tem até 200 pontos. 200 pontos ou 200 postos é um bairrozinho pequeno. Tá, tu vai pagar, sei lá, R$2. Tu ainda acho caro. Mas digamos que bota isso, que é R$2. E essa taxa é mensal? Mensal. É um aluguel. E como é que paga essa taxa? Você faz um projeto, a gente chama projeto de compartilhamento.
Você faz o projeto, manda esse projeto para a CELP. O que é que tem nesse projeto, basicamente? Eu já vi alguns projetos. Quem faz é um engenheiro de telecomunicação. Basicamente, ele diz qual que é a sua rota e quais os postos você vai usar. Você manda para a concessionária aprova. Aprovando, você pode começar a usar os postos, tá? E aí você paga mensalmente um boleto, porque gera um contrato de aluguel. Você aluga os postos. O pequeno não tem condições. Primeiro, Não tem. o projeto. Primeiro do projeto, que o custo do projeto ele é alto. Qualquer Isso. projeto em si ele já é alto, né? É. Então, tudo na área de telecomunicação, eu acho também que seja alto o custo para um provedor pequeno. E mais um custo mensal. Vamos supor que um pequeno que está começando agora, no mínimo ele vai ter 100 postes, né? Mínimo sem postos, dá uma rua, uma avenida. Pronto. Então, aquilo ali mensal, sem condições. 100 daria o quê? Daria quase R$900 por mês. Aí, no que acontece? Se a CELP chegar, o cara tá lá com os fios, ela vê que o cara não tem um contrato com ela chega, tira e... O provedor que... Eu tenho uma briga, principalmente com a CELP, né? Que a gente tá em Pernambuco. Principalmente com a CELP. Eu já travei algumas brigas com ela e tem algumas brigas judiciais com ela, até por causa dessas ações dela. Então eu já fui pra delegacia, já prestei queixa, tive sérios problemas com a CELP. Mas por quê? Porque eu vejo a forma que ela trabalha, não só ela, mas todas as concessionárias de energia elétrica. A Energisa tem um processo lá, de Sergipe, com a Energisa. A gente está processando ela também, pela forma que ela cobra. O que a CELP faz, basicamente? Ela coloca o pessoal na rua e manda destruir seus equipamentos. Destruir. Tem um poste aqui, outro aqui, tem 3 postes. Ela não solta o teu cabo ali. E deixa lá, não. Ela picota. Ela corta ali, corta aqui, corta. Ela corta isso aqui em 12 pedaços. Ela corta para realmente você não usar mais o cabo. E aí pensa num prejuízo, uma fibra óptica sendo picotada. Eu falo essa agora, então ela vai para destruir. Aí quer que eu trato isso? Eu trato da seguinte forma: digamos que você tem um terreno. Eu vejo que o teu terreno lá tá aberto, eu vou e coloco meu carro no teu terreno. Tá lá meu carro. Você não sabe que o carro é meu. Ou você até sabe, porque os cabos, eles têm umas plaquinhas com o telefone dos provedores. É obrigatório colocar isso. Então você sabe até de quem é aquele carro. Sabe que o carro é meu. Aí quais as opções que você tem? Primeiro, entrar em contato comigo. Né? Jairo, tira teu carro aqui que eu vou precisar do terreno, você não pode colocar o carro aqui. Beleza, eu vou lá e tiro meu carro. Qual outra opção legal que você teria? Era me acionar juridicamente. Pedir para que o juiz, a gente chama de ação da obrigação de fazer, que o juiz me obrigue a tirar. Então o juiz vai me chamar porque você está com o carro no terreno dela. Tire seu carro de lá. Pois não, excelência. Eu vou e tiro meu carro. Mas você não tem o direito de pegar, tá no meu terreno? Tá bom. Vou pegar uma marreta e vou quebrar seu carro. Não existe isso. Então o que a CELP faz é isso. Tá bom. Teu fio tá no meu poste? Tá. Eu vou acabar com tudo. Não pode se beneficiar. É como assim, tu não tá me pagando pra usar, então vou deixar tu no prejuízo. Tu não quer me pagar, então deixa tu no prejuízo. Sem falar que ela leva alguns equipamentos. Ela leva. Inclusive, já teve denúncia aqui dos mesmos equipamentos que foram tirados pela CELP, foi levado, no outro dia estava no LX vendendo. Os próprios funcionários da CELP. Eu não vou dizer que seja... Não, assim, a gente... a gente entende que foi... que é bem esquisito, né? A gente entende que é bem esquisito isso. Mas no outro dia o equipamento estava sendo vendido na internet, no LX. Então, alguma coisa está errada aí. Tá? Então, já tive sérios problemas com a CELP, já. Teve um vídeo meu que queriam tirar do ar, ligaram para mim para tirar, porque eu tava falando de denúncia de corrupção. Inclusive, teve denúncia de corrupção, sim. Pagando propina para essa galera para ele não cortar. Caramba. E já teve outros provedores pagando para cortar. Então, até a guerra entre os provedores... Os provedores também acontece. Aí foi de delegacia, deu um rolo danado. Mas, assim, é complicado, entendeu? E hoje, tipo, o cliente que ele é provedor e ele tá querendo fazer um projeto. Fazer o projeto para se regularizar e se isentar de qualquer problema com a CELP ou outra companhia de energia. O custo inicial desse projeto
Tem ideia? Então, é porque depende muito da quantidade de postos. E depende também do profissional que vai fazer. Então, eu não tenho ideia assim de quanto seria. Porque depende muito do profissional. Como eu falei, cada profissional cobra um valor. E depende também da quantidade de postos. O ideal é você contratar um profissional, quem for contratar, saber se ele já tem algum projeto aprovado. Porque existem as particularidades do projeto. Nós temos cliente aí que está com o projeto lá empacado. Vai e volta, vai e volta. Por quê? Primeiro, o profissional não tem tanta experiência em fazer. Aí já complica. Aí já complicou um pouquinho. E a Celp, ela tem isso também. Por exemplo, se tem 4 pontos passando naquele poste, ela não permite mais um. Porque tem um estudo que mostra quanto de peso aquele poste suporta. Então tem isso também. Então ela pede para você trocar de rota. Aí você precisa criar outra rota ou ver outra rota alternativa. Então existem essas particularidades que tem que ter cuidado. E outra coisa, você não pode colocar, de acordo com a CELP, colocar os cabos antes de aprovação. Você primeiro tem que aprovar. Projetar, aprovar para conseguir. Aí me diz como é que o pequeno vai fazer isso. O cara não tem nem dinheiro nem para começar. O cara não tem. Então a ideia da CELP aí eu vejo Ai, como a criação de um monopólio, tá? Porque e até um abuso de poder, né? A gente pode colocar assim. Sim, com certeza. E a criação de um monopólio, porque se ela faz isso, ela tira o pequeno da jogada e só deixa para as grandes. Isso. Uma Vivo. Se eu só posso 4 pontos, aí eu tenho a Vivo, eu tenho a TIM, eu tenho a Claro. Não, a Claro É, a Claro. Claro. A Oi. Eu tenho a Oi, tenho a NET, que são as maiores. Então, eu tenho 5. E só pode passar 4. Aí vem um pequeno. Como Vai distribuir com o quê? Como é que ele vai entrar? Quando a gente. Antes não era Vivo, era GVT, né? Quando a GVT chegou lá no Ibura, muitos pontos não pegava. Eu creio que seja essa questão, mas também a questão da caixa. Tanto é que até hoje, na minha casa, não, se a gente ligar para lá, dizer que é um telefone, uma internet deles, não tem. Não tem, né? Não tem. Aí eu creio que a facilidade do provedor de internet crescer no Ibura foi justamente essa. Porque não chega, hoje em dia é Vivo, não chega. Oi, o sinal é horrível, fica caindo direto. E hoje eu tenho a fibra, né, da PGF, e eu não fico sem internet. A não ser que queime alguma coisa no poste. Como já aconteceu. Mas questão de sinal, essas coisas, não. Aí eu acho que isso também, acho que isso também influencia a questão da por onde as grandes elas estão dominando, é diferente. Porque assim, as grandes operadoras, ela tem uma fatia de interesse dela. Em alguns bairros. Ela tem a fatia de interesse. Mas é complicado a questão de viabilidade mesmo. Por exemplo, aqui eu tinha a Velox. A Velox que é da Oi, né? A Velox. Ela é da Oi. Mas a velocidade que chegava aqui era muito pequena. Eu não conseguia aumentar a velocidade. Isso há uns anos atrás, né? Eu não conseguia aumentar porque a questão de viabilidade, não tem espaço para velocidade e tal. Não entendia muito bem o que era. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu só tenho um provedor realmente de bairro, a Líder, que atende a gente aqui. É um provedor. Mas tem essa questão, os grandes. E eu vejo como não interesse em tecnologia. Porque beleza. Se a velocidade só chega a X aqui para mim, se ela investisse mais em tecnologia, antes era no cabo, né? Eu conseguiria ter mais velocidade, mas ela não tem interesse. Não tinha interesse, então não chegava. É melhor de trocar. E apoiar o empreendedor do bairro. Bem melhor. Então, hoje eu não tenho. Antes eu tinha GVT, que é a Claro, né? Não é a Claro, GVT não. Não é Vivo, a GVT é Vivo. GVT é Vivo. Eu tinha GVT, eu tinha a Velox, que era a Oi. Quando eu entrei aqui, a gente tinha GVT aqui ainda. Tirei a GVT também. Nem GVT, nem Velox. E tinha outro provedorzinho de bairro aqui que atendia também. Eu tinha 3 internet aqui. Hoje eu tenho só a Líder. E atende super bem e tal. A gente não tem nenhum impasse. Mas é isso. Os provedores, acho que o papo da gente foi muito bom, bem produtivo. Deu para esclarecer um monte de coisa.
dos pequenos provedores aí. Tem mais alguma coisa que a gente possa colocar? Não. Mais algum recado para os provedores? Declarem, né? Isso. Declarem, que é bom até para eles, porque a gente faz declarando, tirando os custos, a gente tem lucro, a gente pode ver os lucros, vai ser distribuição de lucro, Isso. comprovando renda para eles também, como pessoa física também é bom. Registro os funcionários. Cuidado. E declara os impostos e gera nota, né? Para poder gerar crédito para eles, benefícios. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado por assistir até aqui. Então é exatamente isso. Algumas dúvidas foram tiradas. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. A gente vai estar conversando. A gente pode até fazer outro vídeo com novas dúvidas que aparecerem aqui nos comentários. Beleza? Então é isso. Chegamos até o final. Valeu. Até o próximo vídeo.